O combate ao desmatamento ilegal na região amazônica vai ser ampliado. A Operação Guardiões do Bioma, que tem como foco a prevenção de incêndios, vai ter reforço no efetivo. E para falar sobre a operação e outras ações de combate à criminalidade, a gente conversa ao vivo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Boa noite, ministro. Muito boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Ministro, o governo determinou que o combate ao desmatamento ilegal é uma prioridade e, para isso, haverá um reforço da Operação Guardiões do Bioma. Como é que vai ser feito esse trabalho? Estão sendo planejadas medidas mais rigorosas? Mas passou de hora da gente reprimir esses crimes ambientais de uma forma mais séria no Brasil. Os números não foram muito bons apresentados essa semana. Nossa ideia é subir para a região norte agora com força total. Nós ampliaremos a Operação Guardiões do Bioma, uma operação que foi inicialmente feita para combater os incêndios na região amazônica, no bioma do Cerrado e do Pantanal. Mas agora nós voltaremos essa operação para o combate aos crimes ambientais, em especial o desmatamento. Faremos também, acho que extremamente importante, um trabalho com a Polícia Federal para que a gente possa verdadeiramente responsabilizar quem comete esses crimes e acabar com essas organizações criminosas. Isso é muito importante, não só esse trabalho preventivo, mas também um trabalho repressivo, com investigação e com responsabilização dos verdadeiros autores desses crimes. Ministro, a Operação Guardiões do Bioma começou em agosto deste ano. Os resultados foram positivos? Qual foi o efetivo empregado? Foram extremamente positivos. Nós sabemos que todo ano o Brasil pega fogo em determinadas épocas do ano. Então, assim que chegamos ao Ministério, já preparamos essa operação, preparamos um efetivo de bombeiros militares, de policiais militares, para que pudessem atuar nessas regiões, em especial nas regiões que realmente pegam fogo todos os anos. O governo investiu mais de 60 milhões de reais nessa operação. Utilizamos aí aproximadamente 8 mil policiais, 8 mil bombeiros e policiais militares nessa operação e tivemos resultados realmente impressionantes. Atuamos em mais de 17 mil focos de incêndio na região. Pudemos realmente fazer um combate preventivo e que diminuiu muito o número de queimadas e o reflexo, o resultado dessas queimadas nos nossos biomas. Ministro, vamos falar um pouquinho agora de Enem. Nós tivemos no domingo as primeiras provas do exame. Como é que é o trabalho de segurança coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para garantir a lisura do Enem? Exatamente. Através da nossa Secretaria de Operações Integradas, a gente faz a coordenação desses trabalhos, toda a segurança, escolta das provas, a segurança para garantir que o aluno, né, que o estudante possa ter tranquilidade ao realizar a sua prova. Então, o Ministério, através da Secretaria de Operações Integradas, coordena toda essa ação no país inteiro, em conjunto com o Ministério da Educação e as polícias estaduais, a Polícia Federal, enfim. É toda uma operação, toda uma logística montada para garantir a tranquilidade dessas provas. E, ministro, todo esse trabalho de segurança no Enem foi acompanhado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional aqui em Brasília. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho do centro. O Centro Integrado é aquele centro que junta fisicamente os diversos atores de diversas agências, né, policiais, enfim, num mesmo local para poder coordenar essas operações que ocorrem em nível nacional. Então é de extrema importância o centro. Ali a gente tem fisicamente contato com as pessoas, pode acessar imediatamente qualquer problema que envolva qualquer agência, fica fácil de atender isso, fica fácil de disparar qualquer meio que seja necessário em qualquer lugar do Brasil, pois estamos todos reunidos em contato, cada um com seu congênere pelo Brasil inteiro. Isso facilita muito o trabalho e possibilita coordenar essas grandes operações num país tão grande, num país continental como o nosso. Ministro, como é que o governo tem auxiliado os estados no combate ao crime organizado e também à criminalidade? O governo federal se preocupa muito, entende que o combate ao crime organizado passa necessariamente pela integração das forças, pela união dos estados com o governo federal, e o governo tem auxiliado de uma forma extremamente importante os estados. A gente tem, desde o início do governo Bolsonaro, já foram mais de 2,2 bilhões de reais descentralizados para os estados para que possam investir em tecnologia, em veículos, investir nas suas polícias. Esse recurso do Fundo Nacional ajuda muito os estados. E essa é uma das principais formas que o governo tem ajudado. O governo também tem feito essas operações coordenadas, integradas pelo Ministério da Justiça. Hoje nós conseguimos fazer operações simultâneas no Brasil inteiro, utilizando de uma forma coordenada as 27 polícias civis, as 27 polícias militares ao mesmo tempo. Então, assim, são operações com resultados expressivos, operações que envolvem todos e trazem todos para a discussão do problema e para a execução do trabalho. Isso é muito importante. Os estados têm sido muito ajudados
com isso, e a gente sempre ressalta que esses recursos eles são suplementares, né? Cada estado deve investir na sua segurança pública, cada estado deve cuidar das suas polícias, mas o governo federal vem e suplementa isso todos os anos com esse fundo, com esse recurso, que é de grande valia para os estados. Ministro, ainda no combate ao crime organizado, o governo vem atuando de forma a atacar o braço financeiro das facções. A gente tem tido bons resultados nessa luta? Exatamente. A descapitalização dessas organizações criminosas ela é básica para um resultado eficaz no combate ao crime organizado, isolar suas lideranças depois de presas e diminuir o poder financeiro dessas organizações é o segredo para o combate ao crime organizado. Nós temos feito isso sistematicamente no governo. Eu cito como exemplo uma operação que está em andamento no Rio de Janeiro, da PRF, a Operação Égide, que tem aí resultados fantásticos. Em 2 meses de operação, nós já prendemos mais de 3 mil pessoas, já apreendemos mais de 70 toneladas de drogas e já apreendemos mais de R$1 milhão nas rodovias só do estado do Rio de Janeiro. Percebam que isso é um prejuízo violento para o crime organizado, é isso que a gente fala. Fizemos a Operação Narco Brasil, que foi a maior operação já feita de combate ao narcotráfico no Brasil. Foram mais de 4 mil armas apreendidas, o confisco mais de 6 milhões em bens e mais de 530 toneladas de drogas apreendidas. Então, isso que a gente fala, que é descapitalizar o crime, é dar prejuízo ao crime e trazer esses bens do crime organizado, leiloar e usar esse recurso de volta no combate ao crime. Pois é, ministro, eu ia falar exatamente sobre isso. Já foram mais de 200 leilões só este ano, né? E o recurso desses leilões, como é que ele é aplicado? Mas, para você ter uma ideia, antes do governo do presidente Bolsonaro, era uma média de 6 leilões por ano desses bens. Só esse ano de 2021 nós já fizemos mais de 200 leilões desses bens apreendidos. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Vender esses bens, trazer esse dinheiro de volta e usar exatamente no combate ao crime. A gente chama isso de uma visão capitalista de combate ao crime, né? Ao crime organizado. É tirar o dinheiro do crime, tirar o dinheiro do tráfico e voltar esse dinheiro no combate ao tráfico. E esse dinheiro é usado para compra de armamentos? Compra de armamento, muitas vezes os veículos, os próprios veículos são utilizados, a gente utiliza o que tiver que utilizar, o resto vende e compra armamento, investe nas polícias, descentraliza esse recurso, enfim, tecnologia, inteligência, tudo que precisa a gente usa esse recurso. E que tipos de bens podem ser leiloados, ministro? Todo tipo de bens apreendidos. A gente leiloa fazenda, veículos, barcos, tudo que for apreendido, produto do crime, tem o devido processo judicial, a gente leiloa isso na sequência e traz esse recurso. E onde há a novamente. divulgação desses leilões? Na verdade, nós temos uma secretaria nacional que cuida disso, né? Esses leilões são feitos, eu acredito, são terceirizados, são feitos por terceiros, mas, como eu disse, só esse ano já foram mais de 200 leilões realizados, o que traz uma arrecadação aí também de aproximadamente 250 milhões de reais só esse ano para os cofres públicos. Agora, ministro, outra operação integrada do Ministério foi a Cangalha, contra o crime organizado na região Nordeste. Foram mais de 2 meses de operação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os resultados, se foram os esperados, e se esse tipo de operação vai ser levado para outras regiões do país. Sem dúvida. No Nordeste brasileiro, nos preocupou um pouco, no início da gestão, observando os dados da segurança pública brasileira, o aumento do número de homicídios em alguns estados. Determinei que fosse feita essa operação, que fosse montada essa operação envolvendo todos os estados do Nordeste, para que a gente pudesse prender as lideranças dessas organizações criminosas, que a gente tem certeza que prendendo essas pessoas, tirando de circulação essas pessoas, os homicídios diminuem, os furtos diminuem, os roubos diminuem, a criminalidade em geral diminui. Então fizemos isso, tivemos êxito, mais de 1.500 prisões em 2 meses nos diversos estados do Nordeste. E agora vamos continuar com essa operação no Nordeste, mas também analisando as estatísticas e vendo os dados para que a gente possa atuar de uma forma cirúrgica nos estados. E o Nordeste muito nos preocupa em relação a isso, então nós vamos continuar atentos ali àquela região e acudindo aquela população que tanto precisa do Estado brasileiro. E como é que é o trabalho do Ministério nas fronteiras do país? Quais são os maiores desafios para o combate aos crimes nessas regiões de fronteira? Nós vivemos num país continental, temos mais de 16.800 quilômetros de fronteira seca, uma fronteira extremamente híbrida. Nós temos a Amazônia, temos o Pantanal, temos a Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu ali, temos uma série de realidades diferentes numa fronteira gigantesca. Não há outra maneira que não seja aumentando a governança dessa fronteira, trazendo todas as instituições responsáveis ali para trabalhar de forma integrada, para que a gente possa ter algum tipo de sucesso. E aí, quando eu digo todas, as polícias federais, as polícias estaduais, eu ressalto a participação fundamental do Exército, Marinha, Aeronáutica, IBAMA, enfim,
a Receita Federal, todos os envolvidos nessa questão da fronteira. É necessário aumentar a questão da governança em nossa fronteira. É muito difícil, eles percebam países aí com fronteiras famosas extremamente menores que as nossas e com sérias dificuldades em manter a tranquilidade em suas fronteiras. Imaginem 16.800 quilômetros de fronteira. Então o Brasil tem atuado de uma forma muito firme, a Polícia Federal com uma forma muito firme na questão da inteligência, na questão das operações, a PRF, barreira nas estradas, inteligência também ali, tecnologia muito investida ali. Temos a operação Vigia nessas fronteiras, que tem tido resultados brilhantes, mas precisamos aumentar e trazer todos os entes envolvidos, porque é uma região muito grande. Bem, nós estamos conversando ao vivo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ministro, nas ações de segurança pública, o Ministério da Justiça conta com a Força Nacional de Segurança Pública. Inclusive, muitos estados pedem esse apoio ao governo federal. Como é que é formada a Força Nacional e em que casos ela pode ser acionada? Força Nacional de Segurança Pública, inclusive, na próxima segunda-feira, completa aí seus 17 anos de existência. Parabéns à Força, parabéns a todos os policiais civis, militares, bombeiros, enfim, peritos, todos que passaram pela Força ao longo desses 17 anos. A Força hoje é muito importante para o Ministério. A gente consegue ajudar os estados da federação, ajudar as instituições que precisam de um apoio específico em determinados momentos. Perceba quando tem um problema, uma crise no sistema penitenciário, os problemas, elas estão trabalhando na Guardiões do Bioma, na questão do desmatamento. A Força hoje é um braço armado do Ministério da Justiça que nos ajuda muito nessas ações específicas quando o governo federal é chamado para ajudar. Ministro, na semana passada, o Ministério apresentou os resultados da Operação Vetos 2, que focou aí no combate à violência contra idosos. Cuidar dessa parcela da população é uma prioridade do Ministério? Cuidar dessa parcela da população e cuidar dos crimes da violência doméstica. Para nós é uma prioridade, é um assunto que preocupa muito os brasileiros. Eu, enquanto frequentei muito tempo delegacias, acompanhei o andamento do dia a dia policial no nosso Brasil e eu vejo o quanto esses crimes assolam a nossa sociedade. Então fizemos essa operação, foi uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça, com a participação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e das polícias civis e militares de todo o país. Foram mais de 17 mil idosos atendidos, o que representa 480 pessoas atendidas por dia. Veja a gravidade dos números, veja a quantidade de pessoas em situação de dificuldade, sendo vítimas muitas vezes de crimes, de maus tratos, enfim. Mais de 167 vítimas resgatadas e mais de 400 pessoas foram presas por abandono de incapaz, maus tratos, tortura e apropriação indébita. Veja a gravidade disso, imagine a situação dessas pessoas e o que passa o cidadão brasileiro vítima desse tipo de crime. Ministro, o senhor mencionou o combate à violência contra a mulher. Como é que essa pauta tem sido tratada dentro do Ministério? Tem sido tratado com prioridade total. Também um crime gravíssimo, que muitas vezes termina no feminicídio, que é outro crime bárbaro, crime complicadíssimo. Fizemos uma operação também, Maria da Penha, que prendeu mais de 14 mil pessoas envolvidas em violência doméstica. Senhores, 14 mil pessoas. Descumprimento de medidas protetivas, foram mais de 120 mil mulheres atendidas nessa ação. Então, a violência contra a mulher também é tratada como prioridade do nosso governo e nós não permitiremos, estamos aí discutindo com o Ministério da ministra Damares uma estratégia nacional de combate à violência doméstica para que a gente possa realmente avançar nisso, padronizar isso, o atendimento a essas vítimas, as perícias, enfim, toda a forma de tudo que envolve esse tipo de crime está sendo estudado por nós. Bom, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também abriga a defesa do consumidor. E na próxima sexta-feira teremos mais uma edição da Black Friday. Ministro, é hora das pessoas aí tomarem mais cuidado com as fraudes? Qual que é a orientação do Ministério? Essas relações de consumo sempre dão muito trabalho, muita dor de cabeça em nosso país, mas a gente tem cuidado disso. A gente tem a Secretaria Nacional do Consumidor que regulamenta essas questões do povo brasileiro, das relações de consumo. E para essa próxima sexta-feira, para o próximo Black Friday, a gente tem, inclusive no nosso site, lá algumas dicas para a população, né, se informar sobre a reputação da loja, comparar preço, tomar cuidado com e-mails e fraudes, enfim. São vários golpes que são aplicados pela internet que ferem de morte essa relação com o consumidor, do consumidor, e que a população precisa estar muito atenta. Agora, ministro, mudando um pouco de assunto, o Brasil é reconhecido pelo apoio que dá aos migrantes e refugiados. Quais as principais ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública para essas pessoas? A gente tem feito um trabalho muito forte em relação a essas pessoas. A gente tem a operação hoje, a Operação Acolhida, que tem recebido os nossos irmãos venezuelanos no estado de Roraima.
uma operação que dá orgulho de ser brasileiro, dá orgulho de fazer parte desse governo. Eu estive pessoalmente lá e vi o sofrimento daquelas pessoas que vêm totalmente desesperadas, totalmente sem amparo da Venezuela, e se tem como no Brasil sua única alternativa. O Ministério da Justiça participa da interiorização dessas pessoas com a Polícia Federal, fazendo esse trabalho ali, a Polícia Rodoviária Federal também auxiliando, junto com o Ministério da Defesa, e esse é um dos trabalhos que nós temos feito. Também temos concedido visto humanitário temporário para a questão dos afegãos, um problema seríssimo no Afeganistão, a questão dos direitos humanos totalmente violados, e a gente tem feito isso acolhendo aí algumas juízas daquele país. Enfim, o Ministério também tem trabalhado muito pesado nessa questão dos migrantes e dos refugiados. Bom, conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ministro, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil. Obrigado a todos, boa noite, continuamos à disposição.